Bom dia, que a paz esteja com você, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor, nesta leitura diária, com o propósito de lermos toda a Bíblia durante o ano de 2022, aproximadamente 3 capítulos por dia. Eu já quero aproveitar aí neste momento, pedir para você que está acompanhando, se inscrever no canal, curtir, compartilhar, falar desse trabalho para algum amigo, para que nós possamos divulgar este trabalho e ampliar. Esse é o propósito do nosso coração. Então nós temos aqui no capítulo 34 de Gênesis hoje, Diná, a irmã dos filhos, filha de Jacó, sendo estrupada por Siquém, filho de Amor. Então, aproximadamente aí pela idade de Judá e José, irmãos de Diná, ela tinha entre 14 e 15 anos de idade. Então, Siquém, ele era um príncipe daquele lugar, e ele pede para o seu pai tomar Diná como esposa para ele, E quando Jacó ele ouve esta proposta, ele se cala, espera os filhos chegarem do campo. E quando os filhos chegam e ficam sabendo disso tudo, eles se entristecem e se iram muito, com a situação. Então aqui a Bíblia vai dizer que a alma de Siquém se apegou a Diná. Então a alma, ela é a fonte de todas as emoções, paixões, desejos, Lembrando que o homem é tricotômio, Ele é separado entre corpo, alma e espírito. Então a alma é o lugar das emoções. Assim como quando a Bíblia diz o coração, ela está dizendo deste sentimento, não o órgão em si, que é muito importante, mas do sentimento, das emoções, Então Siquém faz uma proposta de aliança, e ele oferece um valor acima do normal por Diná. O dote, ele era usual naquele tempo. Os homens pagavam para se casar, pagavam pelas filhas, por todo o gasto, por tudo que foi investido na vida dela. Então eles pagavam um certo valor aí para os pais. Nós temos aí a história que nós lemos no capítulo anterior de Jacó, aí, que trabalhou 14 anos para Labão, por Leia e Raquel. Então está registrado isso lá no capítulo 31, versículo 15 de Gênesis, Então tem toda a história que nós já lemos. Ele trabalhou 7 anos por Raquel. Labão entrega a Leia, sua filha mais velha. Ele trabalha mais 7 anos. Era um dote. Então o dote, ele podia ser presente, podia ser serviço, podia ser dinheiro. Então ele propôs pagar isso por Diná aqui, Então Amor e seus filhos, e seu filho Siquém, Hamor é o pai de Siquém. Eles concordaram com a questão aí da circuncisão que foram propostas pelos filhos de José. Então, quando ele propõe casamento com Diná, eles dizem: olha, nós temos uma aliança, e ela diz que todo macho, do nosso povo deve ser circuncidado, que é a retirada do prepúcio da glândula ali do pênis, Era um sinal de aliança que se fazia, estabelecido por Deus e Abraão. E eles disseram: olha, todo homem, na nossa tribo aqui, na nossa terra, ele tem essa circuncisão. Não é permitido a nossa irmã casar com um homem que não seja circuncidado, Mas na verdade eles já tinham um plano. Eles fizeram isso de forma enganosa, porque eles sabiam que isso causava dor e deixava o homem impossibilitado de lutar. Então o que eles fizeram? Eles proporam
esta circuncisão, eles aceitaram para que Diná fosse dada em casamento aí para Siquém. No terceiro dia após a circuncisão, os filhos de Jacó sabiam que era pior dia de dor, né? Eles entraram na cidade e mataram a espada, né? O seu pai, Siquém, todos os homens tomaram aí a sua irmã de volta, Diná, e também levaram ovelha, vacas, mulheres e filhos aí, todos como cativas, né? Escravas, que era um costume daquela época. Então Jacó, ele teme uma represália dos povos ali daquele local, cananeus e os perizeus que viviam ali, porque eles eram maiores, né, que o povo de Jacó, então ele tinha medo de que algo pior acontecesse. Mas os filhos de Jacó, eles respondem que não aceitava que sua irmã fosse tratada como uma prostituta. Então essa aqui é o resumo, são as ideias principais aí do capítulo 34. Nós temos aqui o capítulo 35, onde Deus, ele diz para Jacó ir a Betel. Betel é considerado, né, chamada também, significa casa de Deus, casa do pão, alguns, né, colocam esse nome, e Deus manda ele ir ali, habitar ali, fazendo ali um altar, onde Jacó fugiu do irmão Esaú. Aqui tem uma observação, né, algo muito interessante. Deus, ele sempre nos recomenda fazermos memória daquilo que foi bem, né? Tem um versículo em Lamentações que diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então Deus propôs aqui para Jacó voltar, lembrar como Deus livrou, né, de Esaú, não deixou que nada de mal acontecesse. A gratidão, ela só nasce no coração daqueles que reconhecem, né, algo de bom que recebe. Então, quando nós queremos ser grato a Deus, nós devemos reconhecer os benefícios que nós estamos recebendo, né? O salmista Davi, ele diz: bendiz ao Senhor, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiz o teu santo nome. Né? Que darei eu em troca dos benefícios que o Senhor tem feito à minha vida? Nós não temos muito a oferecer, mas temos que reconhecer que Deus, ele tem sido bom para nós, tem nos conservado com saúde, com vida, já é um grande motivo, né? Temos família, temos, né, alimento, tem muitos motivos para agradecer. Então Deus queria fazer com que Jacó também fosse grato, se lembrasse, né, um testemunho de vida para ele, né? Então Jacó, ele ordena que tire os deuses estranhos ali, que santifique ao único Deus. Então Deus já estava observando uma certa idolatria no meio daquele povo, né? E queria que Jacó reafirmasse a sua aliança, até porque ele mesmo a descendência de Abraão, com quem Deus fez aí uma aliança, ele não poderia se corromper, né? Então, com a sua família, havia até mesmo brincos, né, usados na idolatria. Ele manda que tire tudo. Ele esconde ali num carvalho perto de Siquém. E assim fica comprovado, né, através desta citação e de outras tantas que nós vamos estudar aí futuramente, que Deus desaprova a idolatria. Deus é o único Deus, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Deus tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida, ser o único, né? Até porque ele é mesmo o único e verdadeiro Deus, só ele é digno de toda a honra e toda a glória. Então Deus coloca medo nos povos ao redor, né, das cidades, para que não persiga Jacó, para que não ele consiga o objetivo de chegar até Betel, né, que também era chamado Luz, em Canaã. Ele edifica ali um altar, adora, chama de El Betel, né, Deus está aqui, e certamente agradece pelo livramento de Deus
quanto a seu irmão Esaú e tudo que Deus estava fazendo naquele lugar. Uma das formas que Deus tem de nos proteger é exatamente isso. Nós vamos ver também outras passagens em que Deus coloca um temor ali, né? Uma das passagens históricas que existe é ali em Samaria, quando havia um exército cercando ali. Deus usa, né, de 4 leprosos para causar um terror ali no exército também, lembrando aqui de mais uma passagem, né, bíblica, onde Deus faz dessa forma. Deus se manifesta a Jacó, reafirma sua promessa, sua aliança, muda o seu nome, né, a partir de agora, definitivamente Jacó, ele é tratado como Israel, e faz memória e citação à aliança que ele fez com Abraão, com Isaac. Então aqui é Deus o tempo todo dizendo da aliança que ele tem conosco, a aliança que ele fez com a humanidade, e nos nossos dias Deus nos lembra da aliança através de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Então a aliança, né, abraâmica ali, ela promete que reis, nações seriam descendentes, né, renovando o pacto de Deus com Abraão. E também nós vemos aqui a importância do legado, né? E eu fiz uma pergunta a mim mesmo: o que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de melhor para este mundo? De que forma eu, através da minha vida, estou contribuindo com algo para a vida de alguém? Eu decidi fazer esse trabalho aqui, né, essa pequena contribuição, com a minha limitação, é claro, de interpretação, para tentar fazer alguma coisa, porque nós precisamos fazer alguma coisa, mas tem tanta coisa para ser feita pelo próximo, né, pelas pessoas. É importante nós pensarmos o que nós deixaremos aí de legado para a terra. Então Abraão deixou reis, nações, a importância dele se manter diante de Deus, continuar servindo a Deus, para que tudo isso se cumprisse, né? Raquel falece aí ao dar à luz a mais um filho. Então José foi o primeiro filho de Jacó na ocasião com Raquel, e agora nasce Benjamim, né? Eu vou chamar assim já, porque na verdade Raquel queria colocar o nome desse filho de Benoni, que significa filho da minha tristeza. Daí eu me lembrei de Jabes, que está registrado em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, que também chamava filho da minha dor, né, o significado. E ele orou a Deus e pediu que Deus mudasse naquela situação, que fizesse dele um homem honrado, né, digno. E a Bíblia vai nos contar, né, narrar que ele se destacou entre os irmãos por conta dessa oração, porque ele já nasceu com um nome pejorativo. Então, se Jacó, né, na ocasião, Israel aqui, aceita este nome que Raquel tinha proposto, né, para o filho, ele já nasceria com uma marca, né, uma marca de derrota, talvez, filho da minha tristeza, tá sempre se lembrando de que a mãe morreu. E então Jacó, ele muda o nome para Benjamim, que é filho da minha mão direita. Então nós vemos aqui a importância de cuidar do nome, de saber o significado. É importante, né? De repente alguém vai ter um filho aí e vai colocar qualquer nome. Olha, pense, né, um pouquinho, procure, pesquise. Hoje tem tantas formas de se fazer isso. E aqui nós vemos uma curiosidade que nós vamos ver quando José está lá no Egito, né, como o governador do Egito, que de todos os irmãos que vão ali, ele depois segura Benjamim, né? Por quê? Porque ele, José e Benjamim, eram irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, tá? Então tá aqui só uma observação. Rubem, o filho mais velho de Israel, ele comete o pecado, ele tem relações com Bila, uma concubina de seu pai, né? Ele fica sabendo, então começa ali o pecado, já começa a corrupção entre os filhos,
E como é difícil, né, nos dias atuais nós também criarmos nossos filhos, pedir, né, obediência. Às vezes tem tantas propostas por aí, mas isso é antigo, tá vendo? Que lá já tinha também problemas, já tinha dificuldades, né? Então é difícil, né? E Israel retorna a Hebrom porque o seu pai morre, Isaac, né, com 180 anos, e ele, Jacó e Esaú, o sepultam. Então aqui a Bíblia vai dizer que Isaac morreu farto de dias, né, e ele cumpriu a sua missão. No capítulo 36, basicamente, é mais para falar para nós de algumas descendências, e eu pensei aqui algumas curiosidades, né, que eu encontrei. Então Esaú, ele também era chamado Edom, que significa vermelho. Então ele vai para outra terra após a morte de Isaac, porque ele, né, Esaú e Jacó, eles tinham muito gado e a terra se tornou pequena para os dois, não era suficiente os pastos, né, e o gado nós sabemos que precisa de muito espaço. E também cumprindo o propósito de espalhar ali o povo de Deus, a descendência, né? Deus quer que nós nos espalhemos, Deus deseja que nós tenhamos relacionamento com todas as pessoas. O que nós não podemos fazer é ter atitudes, ações que desagradam a Deus, porque infelizmente nem todos os homens, as pessoas, eles estão com esse propósito de viver uma vida de santidade, que não é fácil. E muitas vezes nós falhamos, uma vida separada para Deus. Então isso nós temos que tomar cuidado. Isso é o vigiar que a Bíblia diz, né? Orar e vigiar. E tome cuidado, às vezes a gente se empolga com a amizade, com alguém que nós conhecemos, mas nós podemos ter relacionamentos e devemos, porque nós não podemos fazer acepção de pessoas, porque nem Deus faz. Mas temos que tomar cuidado exatamente para não nos misturarmos, né? Isso fica aí, ter as mesmas atitudes. Então nós vamos ver que muitos pereceram porque começaram a ter as mesmas ações daqueles povos. Então se eles eram idólatras, começaram a adorar os deuses. Se eles cometiam pecado, começaram a cometer os mesmos pecados. E isso nós temos que tomar muito cuidado, né? Então aqui cumpriu também um propósito de Deus. No versículo 4 desse capítulo 36, ele cita um nome que é conhecido de todos nós, Elifaz. Ele é um dos consoladores de Jó, então nasce aqui, né, um daqueles amigos de Jó que vai ali para consolá-lo quando ele está naquele período difícil. Então ele está aqui citado, né? Então aqui também em Seir, nas montanhas de Seir, tinha os Oreus, descendentes de gigantes, que nós já falamos aí, que era, né, uma tentativa de haver humanos não puramente descendentes de Adão e Eva, os gigantes. Mais uma observação aí, só relembrando o que nós falamos. Os filhos de Esaú na montanha de Seir, né, então vai falar do versículo 9 ao 14. Os príncipes, né, de Esaú, aí está citando no versículo 15 ao 19. Os filhos de Seir, vai do versículo 20 ao 28. E os príncipes de Seir, do versículo 29 ao 31. E os reis de Edom, do versículo 31 ao 39 também. E nós temos aqui os príncipes, né, de Edom, que eu comecei a escrever aí, mas por algum motivo eu não completei. Os príncipes de Edom, eles estão registrados no versículo 40 até o 43, que vai ao final. Então fica aqui, né, esta reflexão desta leitura de hoje. Lembrando que se você tiver aí algum comentário e desejar deixar, eu te agradeço. Aqui é uma troca de informações e pode ser que você tenha uma informação relevante. Fique à vontade, né, está aberto. E mais uma sugestão que eu sempre deixo aí para quem está fazendo a leitura e tem pouco tempo: leia em 3 períodos, um capítulo de manhã, um durante
ali a hora do seu almoço, e uma noite ou à tarde, quando você tiver mais tempo. Isso facilita bastante, dinamiza a leitura e faz com que nós tenhamos mais êxito, né, nesta leitura. E também eu vou gravar, é difícil a gente gravar rápido, eu tenho dificuldade de fazer vídeos muito curtos. Eu vou deixar depois no canal como a gente assistir isso em 2x, né? Que aí é a metade do tempo você consegue assistir todo o vídeo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te dê a paz, dê um dia abençoado. E eu espero você amanhã para nós darmos continuidade a esta leitura bíblica. Até amanhã, querendo Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.